Olá, muito boa tarde. A leitura de textos da Bíblia é uma oportunidade para descobrir mensagens milenares que identificam uma cultura e determinam um sentido para a vida. Essa experiência é proposta em cada Eucaristia Dominical, através da liturgia da palavra, cujos textos analisamos neste programa em cada sexta-feira, hoje contando com a presença do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia, e do Padre Jorge Silva Santos, coordenador nacional do Alfa Portugal. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Há um tema que identifica estes três textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo, Padre João. Então, boa tarde aos nossos telespectadores. Eu creio que as pessoas, ao ler os textos, terão alguma dificuldade em identificar um tema preciso, muito explícito, mas há certamente um tema conjuntural que se enquadra bem neste conjunto de textos e que é um património da Sagrada Escritura. É porque há uma doença que está presente em dois destes textos, a lepra, não é? Sim, mas eu creio que não podemos, dentro das circunstâncias históricas e também culturais, não podemos ficar prisioneiros da realidade física concreta em que os textos situam, mas temos de fazer uma leitura desses mesmos textos para uma realidade de hoje. Eu creio que o que aqui dentro destes textos podemos de facto destacar é o sentido da vida, a preocupação pela vida, o cuidado que o texto bíblico, nas suas diferentes etapas, quer no Antigo Testamento, a partir de leis que têm um enquadramento específico de um tempo, quer a partir do período de Jesus, que vem corresponder uma esperança concreta num enquadramento também social preciso, aquilo que nós podemos dizer é que, de facto, há aqui uma grande preocupação com as questões de que a fé, naturalmente, tem esse património, um conjunto de preocupações sobre a vida, sobre o cuidado do outro, principalmente sobre o cuidado daqueles que na sociedade do tempo eram mais marginalizados e que hoje também há muitas situações que têm algo próximo, mesmo que a realidade física ou de saúde não seja a mesma, há muitas situações que também têm, de alguma forma, este paradigma de uma marginalização, de um abandono, eu diria quase de ignorados das situações em que as pessoas são ignoradas no enquadramento da sua vida. E, enfim, perfeitamente em sintonia com o que se assinala também neste domingo, o Dia Mundial do Doente, um tema que vem muito a propósito para essa jornada, que, por acaso, este ano calha neste domingo. Padre Jorge Santos, antes de perguntar a sua opinião, análise sobre textos, pedi-lhe que nos enquadrasse, e porque queremos que em cada sexta-feira aqui neste programa também, de facto, damos a conhecer comunidades e o ambiente em que recebem a Palavra de Deus, no seu caso, nos cursos Alfa, mas sobretudo nas paróquias onde está em trabalho, São José e São João Batista em Coimbra. Sim, São João Batista é uma paróquia nova, que surgiu assim do nada, e damos uma grande importância à Palavra de Deus, tanto nos cursos Alfa, naturalmente, mas depois naquilo que se segue aos percursos Alfa e, naturalmente, na liturgia dominical. Aliás, na própria Diocese de Coimbra, que é para todas as paróquias, temos no Advento e na Quaresma a proposta de Lectio Divina em todas as paróquias. Fazemos 10.000 livros que são distribuídos de Lectio Divina para estes grandes tempos, para que as pessoas, de facto, meditem, comam a Palavra de Deus, a aprofundem. Portanto, também nas nossas paróquias isso se faz, distribuímos muitos livros para que, em família, em grupos ou então individualmente, as pessoas, e é sobretudo com o Evangelho de cada domingo, o aprofundem em casa e depois fazemos sempre referência no domingo, também na homilia, a partir da meditação que as pessoas já fizeram. São paróquias essencialmente urbanas? São totalmente urbanas, sobretudo São José e São João Batista, são 35.000 pessoas profundamente urbanas. Não é? Com disponibilidade e disposição para ler, interpretar e acolher o texto bíblico? Pelo menos aquelas que o fazem, sim, naturalmente queríamos que fosse muito mais a fazê-lo, mas quer dizer, aquelas que aceitam fazê-lo, sim. Temos também mesmo um método na paróquia que se chama as células paroquiais de evangelização, que são grupos pequenos que reúnem todas as semanas, isso é todo o ano, em casa uns dos outros,
E aí o tema é, de facto, a palavra de Deus, o enraizamento em Cristo, a partir da conversão que a palavra de Deus provoca. Eles partilham exatamente durante esta semana como é que a palavra de Deus me tocou, como é que eu a pus em prática, o que é que eu fiz por Cristo, a partir da palavra que Ele me deu, e isso é semanal. E estamos mais de 100 pessoas a reunir todas as semanas em casa uns dos outros, portanto são grupos que reúnem mesmo nas casas como a Igreja Primitiva. Vejamos agora em que é que estes 3 textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo podem desafiar tanto as comunidades onde trabalha como todas as outras a partir da análise que aqui fazemos. Antes de analisarmos o Evangelho, vamos escutar este texto que é lido nas Eucaristias deste domingo. Naquele tempo veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhes servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera, e assim Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Padre João, para compreendermos este texto, interessa, creio eu, encontrar a forma como a doença, nomeadamente a lepra, era olhada na ocasião. Há aqui dois aspectos que são importantes para enquadrar este texto, esta leitura, e perceber, do meu ponto de vista, a mensagem que o texto, no enquadramento litúrgico, pretende transmitir. Um primeiro, que até eu anteciparia à questão que acabas de referir, é o de perceber esta linguagem de Marcos. O destaque que Marcos confere em algumas situações a esta espécie de situação um pouco de mistério, um pouco, eu diria, em que Jesus pretende apresentar-se, se coloca e quase que impõe que assim seja tido e tratado. Isto é muito típico do Evangelho de São Marcos. Aquilo que muitas vezes se designa como o segredo messiânico, que aqui propriamente não se situa aí, mas é qualquer coisa que está muito associada a isso. Isto tem a ver com o facto e fala da notariedade, não é? Essa notariedade que Jesus não queria ter, esse protagonismo não queria ter, é porque, de facto, primeiro, acho que há aqui uma questão que Marcos, desde o princípio, salienta, está logo no início do Evangelho, este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que Marcos pretende mostrar é que, de facto, Jesus é o agente da salvação do Pai e é o Pai que atua nele. E isso só se compreende, ou só será totalmente compreensível, aceite e acreditado, porque é uma questão de acreditar em Jesus, não é só apenas uma questão de compreender, e só se aceita e só se acredita plenamente a partir do mistério pascal. E, portanto, Jesus, como que, diríamos em linguagem muito simples, Jesus não quer queimar etapas, porque pretende conduzir aqueles que o acompanham a uma verdadeira fé que passa pelo mistério pascal. É claro que também tem, aqui no fundo, e agora volto então tomo a questão que me colocaste, Jesus tem uma relação, e Marcos também tem essa relação, destaca também muito essa relação, provavelmente numa perspectiva um bocadinho diferente de São Lucas, porque São Lucas apresenta também esse interesse em relação aos doentes, aos marginalizados, numa perspectiva de misericórdia, destaca muito essa dimensão. Marcos destaca muito o sentido da integração. Tomar aqueles que, de facto, por diversas razões, que, no geral, são conotadas com aspectos religiosos, mas não é verdadeiramente a questão religiosa como nós a entendemos hoje. É a questão religiosa como era entendida na Antiguidade. Essas pessoas não têm um enquadramento religioso e social.
elas estão marginalizadas, elas têm de viver fora, elas têm de se afastar da sociedade e dos grupos em que vivem. E de facto, Jesus vem aqui quebrar eu diria, quebrar daqueles parâmetros sociais em que a sociedade do seu tempo vivia e procura, de facto, integrar. E para integrar, isso significa exatamente um testemunho digno, fiel, que é aquele que aqui hoje que é apresentado no texto, que é o aval, diríamos, o certificado, não o certificado do médico, mas o certificado do sacerdote, porque toda a integração social tinha como elemento fundante a dimensão religiosa. Padre Jorge, até que ponto este texto desafia as comunidades de hoje, nomeadamente em relação ao mundo da saúde? Sim, desafia pastoralmente mesmo. O texto diz que Jesus se aproximou, que Jesus tocou, que Jesus falou, não é? Portanto, usou toda aquilo que é a proximidade, que o Papa Francisco tantas vezes nos chama, de estarmos próximos das pessoas, tocar as pessoas, o abraço, que hoje percebemos como o Papa vive isto e como as pessoas apreciam esta proximidade. E depois também, na parte final do texto, como Jesus acolhe a pessoa que até era proibido, segundo a lei, de acolher, um leproso, passa por cima da lei, porque a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei, mas acolhe-os como vêm para os transformar. Eu diria, se eu pudesse resumir estes 3 textos, eu escolheria a frase do Evangelho: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, nós muitas vezes usámos um esquema nas nossas paróquias, hoje, graças a Deus, está a mudar, que era o esquema: comporta-te, crê e pertence. Isto é, primeiro importava os comportamentos. Ninguém poderia entrar na igreja sem viver aqueles tais comportamentos que eram regulados e eram os eclesiásticos. E depois então a pessoa podia fazer um caminho e pertencer à igreja. Hoje, e este esquema é o que Jesus usou, pertence, vem, nós acolhemos-te, és bem-vindo, vem ao coração de Deus que te acolhe como tu és. E depois, a partir daí, a pessoa sentindo-se acolhida, sentindo-se amada, pode dar um passo na fé e dizer: eu creio. E naturalmente, depois, aí, a partir dessa altura, ele começa a ver que há situações da sua vida que não estão segundo o Evangelho e começa a tentar novos comportamentos. O que Jesus fez com, por exemplo, Zaqueu, com Mateus, ele ofereceu-se para ir à casa dele. E Zaqueu logo pensa que a sua vida tem que mudar. Mas Jesus não lhe exigiu nada. Portanto, este acolhimento, vem como vens. Nós, no Alfa, é exatamente este esquema. Toda a gente é acolhida. Vem como venham. Vivam as situações que vierem. Um percurso formativo, não é? Os Alfa. Mas depois, pouco a pouco, as pessoas vão descobrir, sem ninguém lhes dizer nada. Por exemplo, pessoas, casais que estão a viver juntos e que fazem o percurso Alfa, nunca lhe tocamos nisso, nem se fala nisso. Eles, no fim do percurso Alfa, começam a descobrirem que era melhor unirem a sua união diante de Deus através do vínculo do matrimónio. Mas não há nenhuma referência a isso, são eles que vão fazendo esse caminho, porque sentiram-se amados e acolhidos pela Igreja. Um paradigma de vida e uma proposta que está no Evangelho, que percorre os Evangelhos. No caso, nos textos do Antigo Testamento, e neste que é lido nas missas deste domingo, de Levítico, no capítulo 13, estamos diante de outro mundo, de outro paradigma. Aqui, o que é dito diante de um leproso é que se grite impuro, impuro. Sim. Nada do acolhimento que falava, não é? Naturalmente, o livro do Levítico tem uma orientação muito concreta. É importante perceber que este livro era o livro mais importante para o judaísmo. Era o livro das regras. Era o livro das normas do ser judeu. Se o Deuteronômio diz põe em prática a lei, aqui diz como é que a deves viver e como é que te deves diferenciar. Regulamentava é muito importante para o judaísmo a diferenciação. Nós não temos nada no judaísmo deste contexto de integração. A integração passa sempre pelo sentido religioso. E para estar integrado tinha, de alguma forma, comparando também um bocadinho aquilo que o Padre Jorge disse, as pessoas tinham de ter não apenas comportamentos, como nós hoje chamamos de caráter moral, mas tinham de ter situações
de comportamentos que permitisse esta integração social de que o religioso era parte fundamental. E, portanto, o livro do Levítico determina princípios que devem ou unir, se praticas, ou separar-se se não tens as condições para o realizar. E a lepra era, na antiguidade, naturalmente, não tinha o enquadramento que tem hoje. Nós hoje sabemos que é uma doença que não é contagiosa, sabemos que se pode haver tratamento e aproximação, é uma doença, enfim, que ainda existindo em algumas latitudes com algum significado, já não tem aquela presença que tinha noutros tempos. O livro do Levítico procura exatamente mostrar que essa pessoa está fora desse enquadramento e mais. E isso é que é uma razão mais marcante, tipicamente veterotestamentária, que tudo isso era consequência do pecado. Portanto, isso já era obrigado a afastar-se, porque a própria doença trazia o selo, uma espécie de selo divino que o afastava. Portanto, mas é outro universo, é outro mundo, e muitas vezes estas normas, mesmo na Sagrada Escritura, têm um sentido muito importante, um sentido social. Elas são apresentadas como normas religiosas, mas o objetivo delas, até porque não há destrinça entre o religioso e o social, o objetivo delas é, de facto, determinar comportamentos sociais. Para que isso ganhe força, empresta-se-lhe também um sentido religioso, até porque as normas nasceram à sombra das escolas teológicas, à sombra porventura, dos espaços religiosos, dos grupos, e, portanto, isso reforçava naturalmente a validade, a obrigatoriedade das atitudes que eram tomadas e que deviam ser marcantes desse distanciamento. Portanto, o próprio doente não só era afastado, como ele próprio se devia sentir afastado. E daí depois também ser o religioso pelo qual passa a sua integração. É um texto, Padre Jorge, que espontaneamente podemos ainda cair nestas atitudes? Hoje, podemos, sempre. Mas que é que já é? Há, por exemplo, uma situação que nos pode... Enfim, não digo que comparativamente com o que é retratado neste livro do Levítico, mas que, por exemplo, quando vemos... Aliás, vemos, por exemplo, o Papa abraçado a uma pessoa com uma doença grave ou um deficiente. A atitude, muitas vezes, não é de alguma repulsa. Sim. E temos. E quando... às vezes chama a atenção quando temos, às vezes, à porta das igrejas pobres que pedem sem abrigo. Talvez isso nos faça pensar se é tal proximidade, aproximar-se. É muito mais fácil dar uma esmola, que é o que nós às vezes fazemos. Toma lá uma esmola, às vezes nem olhamos para ele. E aproximar-se e te interessar-se pela sua vida. O que é que fazes? Como é que te chamas? Onde é que vives? Por exemplo, ontem tem lá um rapazito com 18 anos, está a arrumar os carros. Muito novito, com uma argola na orelha e tal. Sabe lá, que idade é que tu tens? 18 anos. Estás-me a dizer 18, mas se calhar tens 17. E estive lá a falar com ele e depois ele, no fim, disse obrigado por ter falado comigo. Ele pediu-me foi dinheiro. Eu disse, olha, eu agora dinheiro não te dou, pode ser que outro dia lá te vá dar, mas agora eu queria falar contigo. E quero conhecê-lo melhor. Porque é que está ali um rapaz de 18 anos, que não está a estudarem, que esta proximidade, creio que é muito importante e que eu próprio tenho ainda que refletir muito, porque às vezes nem sempre sai espontâneo. E devia sair mais espontâneo, aproximar-nos do pobre, daquele andrajoso e interessar-nos por ele. Temos ainda que fazer um grande trabalho para este que o Papa nos ensina. Para essa mudança de paradigma, sem dúvida. Sim. Já temos muito pouco tempo para a segunda leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Padre João, em que contexto parece afirmado nessa carta aos Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Esse era, efetivamente, o pensamento que eu destacaria desta leitura. Paulo é não apenas um evangelizador. É verdade que é nessa dimensão que nós o conhecemos. Não é dizer pouco, não é? Dizer apenas não é dizer pouco. Exatamente, dizer apenas não é. Mas não é apenas. Gera muito, e fez muito, e é certamente... Mas ele é, acima de tudo, um paradigma de crente. E ele procura
de alguma forma, também reproduzir em si, através de uma conversão profunda, de uma aproximação a Jesus Cristo, procura reproduzir em si aquilo que seriam também as atitudes de Cristo. E, portanto, ele é imitador de Cristo, mas quer, no fundo, também procurar que os outros... Há uma consciência muito grande nas origens cristãs de que a adesão à fé se faz muitas vezes por imitação. Não com pensamentos transcendentais ou reflexões profundas. Faz muitas vezes por proximidade, por família, por exemplo, que era uma tradição vinda do judaísmo. O chefe de família, o padrão aderia e todos aderiam. Ou no mundo grego, que é muito uma questão filosófica, a busca da verdade, enfim, da sofia, da sabedoria grega, e Jesus Cristo aparece com uma sabedoria, não é? Ora, Paulo tem a experiência de que esta imitação, esta exemplaridade é fundamental. E, portanto, esta exemplaridade deve tocar depois todos os aspectos da vida e, por isso, ele também, o texto se alarga um bocadinho mais a dimensões práticas, existenciais, concretas, em que deve ser dado emprestado a tudo um sentido diferente, uma novidade diferente, que é a expressão da verdadeira conversão, da conversão total que acontece em Paulo. Padre Jorge, é de facto o desafio, o horizonte inatingível pelo qual todos anseiam? O imitar Cristo. Sim. Acho que sim, que é o ser discípulo é exatamente isso. Ser discípulo de Cristo, que é aquilo que somos chamados, é tentar imitá-lo, tentar viver aquilo que nos ensinou. É um horizonte inatingível, mas é um horizonte sempre a prosseguir. E eu nunca desistir. E é isso que dá sentido à nossa vida. É segui-lo todos os dias, não é? Como ele próprio nos convidou. E acredito que a partir das indicações que surgem destes textos temos sempre, enfim, ótimos auxílios. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar os textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Sigam o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.